Provérbios 16, 24, diz o seguinte: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então, se você sentir no seu coração, gostaria que você repetisse comigo: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte, de saúde e não de doença, de abundância e não de escassez, palavra de bênção e não de maldição, porque eu sou a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, e na minha boca existe um milagre. Aleluia, aplauda a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, como título, eu gostaria de deixar para vocês hoje o título: acima da superfície das aparências. Acima da superfície das aparências. O que eu quero trazer para vocês, com a graça do Senhor, é que existe uma realidade muito maior do que aquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Então, acima de uma superfície natural, onde os nossos olhos enxergam hoje, existe uma realidade muito maior, que é a de Cristo Jesus, conquistada por Ele na cruz. Amém? Gostaria que você olhasse para esse lugar, para as pessoas que estão ao seu lado. Olha para as pessoas. Eu quero que você vai ver o ar-condicionado, paredes, iluminação, amigos, né? Eu quero que você entenda que, além disso, acima disso, existe uma realidade muito mais real. Existe uma realidade muito maior em Cristo Jesus do que aquilo que o meu e os seus olhos podem ver. E a palavra como texto base, eu gostaria de citar para vocês Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas 2, 21 em diante. Lucas capítulo 2, do 21 em diante, diz assim a palavra de Deus: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi posto-lhe o nome de Jesus, no qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombios. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E o 27 vai dizer: e movido pelo Espírito. E movido pelo Espírito, ou seja, acima de uma realidade natural, movido pelo espiritual de Deus, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou o menino, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Aleluia. Queridos, como pano de fundo, o cenário é este: Simeão, ele aguardava a revelação do Messias. Esse era o pano de fundo. O Senhor tinha prometido para ele: você não vai morrer antes de ver o ungido do Senhor, antes de ver o prometido Salvador. Então Simeão estava pautado, respaldado nessa palavra: eu não vou morrer enquanto eu não ver o Messias.
Então esse era o pano de fundo, porque o próprio Deus disse a ele: você não vai morrer antes de ver ele. E o nosso versículo-chave aqui é Lucas 2:27, movido pelo Espírito. Ou seja, acima de uma realidade onde os nossos olhos enxergam. Movido pelo Espírito, ele entrou no pátio, no templo, no momento exato que José e Maria chegaram ali, com o seu filho de 8 dias. Queridos, esse é um exemplo maravilhoso da sincronização divina, ou podemos chamar de comunhão divina. Ele foi impelido, conduzido pelo Espírito Santo ao templo, quando Jesus foi lá ser apresentado. Que glória é isso! E essa comunhão com Deus é ter amizade com Deus, é ter uma harmonia com Deus, é ter um relacionamento com Deus. Deus quer essa comunhão conosco, por isso Ele enviou o Seu Filho. Seu Filho nos reconciliou com o Pai, com o Criador. Então por isso que Ele enviou o Seu Filho, porque Ele anseia, Ele deseja ter a comunhão, o relacionamento, a intimidade comigo e com você novamente. Por isso Cristo veio, amém? Mas o pecado gerado por Adão nos afastou dessa comunhão. O pecado que entrou em Adão, lá no Éden, nos afastou, nos separou de Deus. Estávamos separados, diz a palavra. Estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Por isso Deus enviou o Seu Filho Jesus para nos tirar os pecados e nos reconciliar com Ele. Por isso hoje nós podemos levantar as nossas mãos e declarar louvores a Ele. Ele é digno, Ele é santo, Ele é poderoso. Não existe outro maior que o Senhor. Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Amém? Então agora, quem aceita Jesus como seu Salvador, o seu único Salvador, não aceita uma religião, não aceita uma metodologia, mas aceita a pessoa de Cristo Jesus. Aquele que levanta a mão e diz assim: Senhor, eu quero você sobre a minha vida. Eu quero que o Espírito Santo habite em mim. Eu quero ser movido pelo Espírito Santo, assim como Simeão foi. Eu não quero andar por aquilo que os meus olhos veem, mas eu quero andar através da revelação do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Essa pessoa, aceitando Jesus, se torna filho de Deus. É reconciliado com o Pai. Que coisa fantástica. Então, queridos, alguém que tem comunhão com Deus automaticamente vai refletir no seu dia a dia, diariamente, dia após dia. Nós vamos perceber que a pessoa que tem comunhão, relacionamento com o Espírito Santo, a pessoa que é movida pelo Espírito Santo, ela não se abala por qualquer coisa. Ela é diferente no ambiente onde ela chega. Não sei se todos entendem isso. A pessoa que é movida pelo Espírito Santo, que carrega o próprio Deus com ela, o ambiente onde ela chega, não é ela que se submete ao ambiente, mas é o ambiente que submete a essa pessoa, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Então o lindo dessa passagem de Lucas 2 que lemos aqui, é que naquele instante, quando Simeão viu Jesus, ele teve um discernimento espiritual, ele foi movido pelo Espírito Santo. E nós vamos falar muito hoje sobre ser movidos pelo Espírito Santo, amém? Então Simeão, quando Jesus vai ser apresentado pelos pais dele no templo, movido pelo Espírito Santo, no falar do Espírito a ele, é o prometido. Ele foi e ouviu a voz do Espírito, e se locomoveu, e se dirigiu, e se conduziu debaixo da palavra do Espírito. Então Simeão, ele teve esse discernimento. Então ele tomou Jesus nos braços, queridos. Eu quero que você entenda que não instintivamente, igual temos criancinhas aqui hoje, não instintivamente, ai que menina, que criança linda, deixa o tio pegar. Não foi nesse sentido, aos olhos naturais. Todos comigo? Então o Simeão não pegou Jesus dizendo, ai que menino lindo, que criança abençoada. Não, ele não foi dirigido por isso, mas ele foi instruído pelo Espírito Santo. Simeão pegou Jesus nas suas mãos como um gesto simbólico de reconhecimento, que ele mesmo deixou evidente no seu cântico, quando ele fala o seguinte: ó soberano, como prometeste, agora você pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação do mundo, viram a luz do mundo, o Salvador desse mundo.
Obrigado, Espírito Santo, porque você me conduziu a ver essa promessa. Obrigado porque eu estava com os meus ouvidos abertos a escutar a tua voz. Obrigado. Então, movido pelo Espírito Santo, Simeão viu Jesus como a salvação de Deus para o mundo. O que os seus olhos naturais viram era apenas o filho de Maria e José. Mas, queridos, pega essa chave. O que ele disse ter visto foi diferente do que ele viu. O que ele disse ter visto através da revelação do Espírito Santo foi o que? A salvação do mundo chegou. Então existe uma grande diferença na superficialidade do que vimos com a realidade que há em Cristo Jesus. Todos comigo? Então Simeão, quando viu aquela criança, aos olhos naturais não falou: que criança linda, deixa eu pegar no colo, deixa eu sentir o cheiro. Querido, o cheiro de criança é bom demais. Ele não fez isso, ele falou: não, dirigido pelo Espírito Santo, ele pega aquela criança e levanta a criança para os céus e fala: ah, Senhor, a salvação do mundo chegou, a luz para esse mundo de trevas chegou. Queridos, o que o Espírito Santo diz para nós hoje é que acabou o tempo de andarmos pelas nossas vistas naturais. É isso que o Espírito Santo diz, queridos, é tempo de se mover através do governo do Espírito. Ah, é só uma brincadeira, é só mais uma pessoa natural, normal, é apenas algo natural. Não, é apenas Jesus. Ei, não, é apenas uma criança. Não, não é isso, queridos. É o Cristo, o Filho do Deus vivo, que foi revelado para nós, para a reconciliação com o Pai. Todos comigo? Queridos, não é apenas uma criança, não é apenas um Jesus qualquer, mas uma criança que nasceu, mas é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é essa chave que nós precisamos entender. Não é apenas Jesus, não, é só mais um. Queridos, em uma conversa com os seus discípulos, Jesus fala o seguinte, lança essa pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Ele diz antes, um pouco antes, em Mateus 16:13, ele fala o seguinte: chegando a Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem outros dizem que o Filho do Homem é? O que estão falando de mim aí fora? E eles responderam: olha, alguns dizem que o Senhor é o João Batista, ou seja, que voltou. Outros dizem que é Elias, ainda outros Jeremias, outros um dos profetas, ou seja, uma pessoa qualquer. E aí ele fala o seguinte: e vocês, ou seja, vocês que estão andando comigo, discípulos, que estão em intimidade comigo, vocês, ele perguntou, quem dizem que eu sou? E a pergunta é hoje: quem é Jesus para nós? E vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus depois disso falou: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado nem por carne nem por sangue, não foi revelado pelos seus olhos naturais. Você não está andando na superfície da naturalidade, não foi nem carne e não foi nem sangue. Feliz é você, Simeão, porque não foi carne e sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. E eu digo a você: sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, lemos aqui hoje, as portas do inferno não poderão vencê-las. E nossa oração foi declarado isso: as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu darei a vocês chaves do reino dos céus. Eu darei a vocês chaves. Eu darei a vocês respostas, caminhos, diretrizes, modo de viver, de governar, de caminhar. Eu darei a vocês chaves. E o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Queridos, Jesus fala: feliz é você, Simão Pedro. Estavam em mais discípulos, mas ele fala para Simão: feliz é você, Simão. Queridos, aqui Jesus não está dizendo que o restante dos discípulos eram infelizes. Ele não está falando, só Simão aqui desse grupo é feliz, o resto é todo mundo infeliz. Não, Jesus não estava falando isso.
Mas é que a revelação que Pedro teve foi movida pelo Espírito Santo, e essa pessoa é feliz. A pessoa que é movida pelo Espírito Santo. Feliz é você, Simão. Você entendeu? Feliz é você. Jesus não está falando que os outros eram infelizes. Jesus está falando, oi, ei, você entendeu? Você entendeu? Feliz é você que entendeu, que foi movido pelo Espírito Santo. Porque isso não foi revelado nem por carne nem por sangue, mas pelo meu Pai. Queridos, e pegue essa chave. Quando a nossa revelação acerca de Jesus for, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nossa construção está sendo feita em cima da plataforma certa. Quando afirmarmos que Jesus é o Cristo, a nossa base de segurança sempre será Ele. E é em cima dessa construção que as portas do inferno não prevalecem contra eu e você que somos a igreja. Quando Jesus fala assim, as portas do inferno não prevalecem contra você, Pedro, que é a igreja. Queridos, e a porta do inferno aqui, no original, significa uma enorme prisão. Então, Jesus está falando, feliz é você, Simão, porque a prisão do inferno não vai mais atormentar você. Uau! Feliz é você, Simão, porque o inferno não tem mais poder de te tocar, você não está mais debaixo do poder do inferno. As portas do inferno não poderão tocar em você. Essa prisão que o mundo anda, você não anda mais. Você agora é movido pelo Espírito Santo. É isso que Jesus está falando. Aleluia. Querido, nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva perfeita, aguardando o noivo vir nos buscar. Quando nós levantamos a nossa mão e cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estamos declarando, nós somos a tua noiva, Jesus. Nós estamos esperando o Senhor nos buscar. Queridos, e não está muito longe. Não está muito longe. Outra coisa que acontece quando afirmarmos que Jesus é o Cristo em nossas vidas, é que tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Queridos, aqui fala de oração, de relacionamento, de comunhão. Relacionamento com o Pai. Jesus disse a Pedro, e diz para nós hoje, eu dou a vocês essa noite chaves. Alguém recebe isso? Queridos, é o Senhor falando, eu dou a vocês essa noite chaves, e o que vocês ligarem aqui na terra, será ligado nos céus. O que vocês desligarem aqui na terra, será desligado nos céus. Ei, quem é movido pelo Espírito Santo, tem essa chave. Deus falando essa noite conosco, eu estou dando a vocês chaves, para governar sobre a terra. Eu estou dando a vocês chaves, para governar essa terra. Precisamos aprender, queridos, a andar com os nossos olhos movidos pelo Espírito. Queridos, nós somos um Espírito. Se alguém aqui pensa que essa carcaça bonita aí na qual está sentadinha, não é, querido. Você é um Espírito. Você é um Espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. Queridos, quando eu e você morrer, essa carcassinha vai para o barro. E não adianta lacrar o caixão, porque vai se acabar tudo, não vai sobrar nada. Eu e você somos Espírito. Quando nós morrermos, o Espírito volta para Deus. Mas o que está em jogo para nós é para onde vai a nossa alma. A nossa alma precisa se sujeitar ao governo do Espírito. Por isso nós precisamos confessar Jesus como Salvador, para que a nossa alma seja salva. O nosso espírito volta para Deus. O Espírito é dele. Ele que soprou o fôlego de vida. E a alma? A alma que está em jogo. Amém? Queridos, precisamos aprender a ser movidos pelo Espírito Santo. Simeão, aos olhos naturais, viu apenas mais um menino sendo apresentado ao 8º dia, mas movido pelo Espírito Santo, ele viu salvação do mundo e luz do mundo. Não podemos nos mover por aquilo que os nossos olhos enxergam. Pessoas que vivem com os olhos na naturalidade, que vivem no natural, nunca vão entender o movimento do Espírito. Vão olhar e vão dizer, não, é impossível eu ser curado. É impossível Deus liberar uma cura, Deus liberar uma bênção. Não, movidos debaixo do Espírito, debaixo do governo do Espírito, nada fica sem resposta. Todos comigo? Então, querido, Simeão não olhou, não deu uma resposta ao que os olhos naturais viram,
Simeão deu uma resposta acerca daquilo que o Espírito Santo revelou a ele. E isso fala de reino, governo. Então isso aconteceu, queridos. Nós não podemos ser guiados pelo que os nossos olhos veem, queridos. Jamais podemos nos deixar enganar por aquilo que os nossos olhos veem. Queridos, isso aconteceu com aqueles dois homens ao caminho de Emaús. Ao caminho de Emaús, aqueles dois homens, eles após Jesus ter ressuscitado, eles estavam caminhando em tristeza, porque os seus olhos naturais não tinham visto Jesus governando num modelo terreno, num modelo que é reinado na terra. Eles, aos olhos naturais deles, não viram Jesus assentado num trono. Aqueles dois homens ao caminho de Emaús estavam tristes porque eles criaram e colocaram as suas expectativas num Jesus que se sentaria num trono terreno. E eles estavam tristes, a palavra. Tristes, conversando. E nesse exato momento, sem entender o verdadeiro plano de Jesus sobre a terra, o próprio Jesus invade essa conversa. Uau! Sem entender nada, Jesus invade a conversa daqueles dois homens. E Lucas 24:17 vai dizer o seguinte. Lucas 24:17 diz o seguinte: E ele lhes perguntou, Jesus invadiu a conversa deles e perguntou para eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Deixa eu só entender o que vocês estão, o que tem no coração de vocês. O que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os olhos entristecidos. Queridos, quem anda pelo natural sempre anda em tristeza. E eles estavam com o rosto entristecido, diz a palavra, e começaram a relatar acerca da frustração de ter colocado a esperança em um Jesus natural, em um Jesus que eles imaginavam que ia manifestar o reino de Deus na naturalidade, assentado num trono terreno, feito por mãos humanas. Eles começam explicando isso. Ei, nós esperávamos que Jesus fosse assentar aqui conosco em um trono humano, mas isso não aconteceu. Queridos, o que eu aprendo com isso? Só anda com o rosto entristecido quem realmente não conhece a pessoa de Jesus Cristo ressuscitado, vivo e assentado à destra de Deus, à destra do Pai. Enquanto eu e você não conhecemos esse Cristo, essa pessoa de Jesus, é impossível que os nossos rostos brilhem, sejam alegres. É impossível ter alegria fora da pessoa revelada de Cristo. É impossível, não tem como. Dura por um período, mas acaba. Eu vou comprar aquilo para ser alegre. E você compra, passa um tempo, você se frustra. Você precisa colocar a sua alegria em outro lugar, e a sua esperança em outro lugar. Aí você compra aquela coisa, aquele objeto ou aquele sonho, ele dura por um período a alegria novamente, e ela acaba novamente. E aí, a Bíblia diz que não tem como, só Cristo. Só quem conhece a pessoa revelada de Cristo, ressuscitada, anda em perfeita alegria. Todos comigo? Então Lucas 24:18 diz o seguinte: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Não, Jesus, você só pode ser visitante, você não sabe do bafafá que está acontecendo. Deixa eu te contar uma fofoca. Olha, era para ter um rei que ia governar, nós acreditamos nele, nós caminhamos com ele, mas ele morreu. E estão falando agora que ele ressuscitou, mas não é isso. Ele deveria governar nessa terra, ele devia se assentar em tronos terrenos. Então deixa eu te contar essa coisa, visitante. Talvez você não esteja entendendo. Então quem não conhece Cristo revelado, quando ele chegar perto, seja através de pessoas, ou seja através da exposição da palavra de Deus, vão achar que ele é um estrangeiro. Assim como esses homens olharam para Jesus e acharam ele um visitante, porque não entenderam, os olhos não estavam no sobrenatural. Queridos, mas movidos pelo Espírito Santo, quando todos formos expostos à verdadeira palavra, à verdade da palavra, revelada em Cristo, automaticamente, não apenas com palavras, mas com atitudes. Não apenas com palavras, mas com atitudes.
nós revelaremos a beleza do Cristo aos outros. Esses homens começaram explicando para Jesus. O próprio Jesus era um homem muito bom. Eles falam para Jesus, está lá escrito. Eu não vou ler para vocês, leiam em casa. Mas ele fala, não, Jesus, não, visitante. Eles não conheceram Jesus e falam, não, visitante. Jesus era um cara bom. Não, mas Jesus é um cara bom, é um homem muito bom. É um homem que carregava uma profecia. Meu Deus, era um homem sábio. Ele tinha uma leveza em falar as suas palavras. Ele era muito sábio em palavras. Não, ele era muito bom em obras, ele vai dizer. Ei, visitante, você não conhece ele? Esse homem era muito bom. E aqui está a grande chave. Eles conheciam o Cristo humano. Eles conheciam um Cristo profético. Mas eles não conheciam o Cristo revelado. Quando eu e você entendermos a preciosidade do Cristo revelado, ressurreto, assentado aos céus, nós poderemos governar sobre essa terra. Enquanto nós não entendermos isso, existem coisas que não vão mudar na nossa vida. Existem coisas que o Espírito Santo está dentro de nós, ele habita em nós, amém? Ele só está esperando um posicionamento nosso para poder agir, para poder manifestar, para poder fluir. Enquanto eu e você não dermos esse passo e falar de Espírito Santo, flua, faça, eu confio em Ti, eu entrego tudo a Ti. Enquanto eu e você não dermos esse primeiro passo, não tem como sermos movidos pelo Espírito, amém? Queridos, esses homens conheciam a profecia, mas eles acreditavam em um reino natural. Eles não entenderam que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia e traria para mim e para você um novo modelo de governo. Não mais um governo da carne, mas um governo do Espírito Santo. A Bíblia diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Está lá. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E digo eu, não o Senhor. Acredito que eles foram impedidos de reconhecer o Messias, porque ele precisou uma vez mais relembrar o plano perfeito de Deus sobre a humanidade. Por isso que Jesus começa falando, precisaria isso. Ele começa explicando desde Moisés. Você vai ler lá, ele vai falar desde Moisés até a ressurreição dele. E a Bíblia diz que ele foi revelando, contando. O plano de Jesus sempre foi o mesmo: revelar o amor do Pai através da vida de Cristo. Queridos, o papo desses dois estava tão gostoso com Jesus, que a palavra diz que eles andaram a cerca de 12 quilômetros. E então o papo estava tão gostoso com Jesus, que a Bíblia diz que no final Jesus foi adiante deles. 12 quilômetros andando, explicando o plano de salvação. E aí Jesus foi adiante e falou, pronto, eu já expliquei, agora eu vou embora. E Jesus acelerou o passo, está lá na Bíblia. Então Jesus acelerou o passo, foi adiante. Mas eles falaram em Lucas 24, 29. Eles falaram o seguinte: mas eles insistiram com ele: fique conosco. Meu, o papo está tão bom, fique conosco. Visitante, você tem uma sabedoria. Fique conosco, visitante. Nós queremos te ouvir mais. Nós queremos sentar contigo à mesa. Nós queremos te ouvir mais. Você sabe tantas coisas, fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando, ou seja, acabando. E então ele entrou para ficar com eles. Quando Cristo entra, e Cristo, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, ele toma o pão, ele dá graças, ele parte o pão que deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, eles se reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Queridos, e perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 12 e os que estavam com eles. E diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou.
Ele apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido quando eles partiram o pão. Queridos, partir o pão fala de mesa, e mesa é um lugar de intimidade, queridos. O partir do pão fala de comunhão com o Senhor, relacionamento com o Espírito Santo, revelação de Cristo Jesus. A mesa, no partir do pão, Ele se revelou. Enquanto todos esperavam, preocupados com o reino natural, que Jesus não cumpriu aos olhos deles, Jesus à mesa revelou mais uma vez que Ele veio para o mundo sobrenatural, que Ele veio trazer luz a esse mundo, esperança a esse mundo. Queridos, não pense que você na sua cachuleta natural vai entender Jesus, nunca. Não pense que você no seu intelecto, na força do seu braço, você vai conseguir ser dirigido pelo Espírito Santo, nunca. Na mesa, que é um lugar de comunhão, de revelação, na mesa Jesus é revelado. Queridos, não podemos deixar que Satanás roube esse tesouro de conhecer a verdadeira pessoa de Cristo ressuscitado. Queridos, sermos movidos pelo Espírito Santo é primordial para o reino sobre essa terra, para o governo sobre essa terra. Queridos, Paulo fala que a graça do Senhor Jesus, o favor imerecível, o doar dele, que a graça do Senhor Jesus, aquilo que ele fez na cruz, ele fala que o amor do Pai, que entregou o seu melhor, Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo, estejam com vocês. Queridos, quando você entender que Deus é amor, que Deus é o nosso Abba, que Jesus é a nossa graça, o nosso favor imerecido, que morreu por nós, levou nossos pecados, ressuscitou, nos deu a chave do reino dos céus. O que ligarmos na terra é ligado nos céus, e assim também o que é ligado nos céus é ligado na terra. E quando nós entendemos a comunhão com o Espírito Santo, o sentar à mesa e deixar Ele revelar a beleza de Jesus, uau! 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 Então, eu quero voltar agora a Simeão. Simeão, movido pelo Espírito Santo, viu Jesus como a luz do mundo, que iluminaria as nações e traria glória a Israel. Queridos, Jesus é a luz desse mundo. Não existe outra luz mais perfeita, mais bela, mais brilhante do que próprio Jesus. Queridos, quando eu e você entramos no nosso quarto, correndo, e esquecemos de ligar a nossa luz, muitas vezes nós batemos em lugares. Nós damos sempre, geralmente com o dedão, aquela topada no móvel. Já aconteceu isso com você ou só comigo? Já aconteceu com você não? Já, né? Queridos, esse é um exemplo claro de uma vida sem a luz de Cristo. Você acha que está iluminado, mas não está. Eu e você precisamos da luz de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Ele falou: ei, meus olhos já viram a salvação e a luz para esse mundo. E a luz aqui do mundo é o que ilumina a escuridão, é o que torna tudo visível, tudo claro, um caminho claro. Jesus é o quem ilumina os nossos corações. Jesus falou em João 8,12, ele falou o seguinte, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou luz do mundo. Quem me segue nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uau! Em Cristo Jesus, nós também somos luz para esse mundo. Sabe aquele conselho que você já deu a um amigo, quando ele estava numa fase ruim? Sabe aquele conselho que um dia você deu a uma pessoa que talvez não estava num dia bom? Ou talvez que pensava em tirar sua vida, ou talvez que andava num caminho errado, e você senta com ele e fala: cara, não é bem assim. Olha, cara, Jesus te ama, Ele morreu por você, deixa eu orar por você. E você ora por aquela pessoa, e passa 2 dias depois, ela te liga e diz: cara, eu estou muito melhor. O que é isso? É você sendo a luz. É você sendo a luz de Cristo brilhando no meio desse mundo. Amém?
Queridos, o Espírito Santo é quem mantém aceso todos os dias a luz de Cristo dentro de nós. Só o Espírito Santo. Queridos, a palavra de Deus diz que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Uau! Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Cristo Jesus. Isso é fantástico. E Pedro vai dizer, queridos, em 1 Pedro 2, 9: vocês, porém, são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, eu e você estamos nesse mundo para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Existe uma grandeza dentro de você, chamada Espírito Santo, que quer se mover através da sua vida. Amém? Simeão também, movido pelo Espírito Santo, após revelar Cristo como salvação e luz do mundo, ele diz que ele se tornou uma pedra de fundamento. Ou seja, a salvação fala de um fundamento, só um caminho. Amém? Por isso Jesus, para uns foi motivo de divisão, e para outros serviu de pedra de tropeço. Para uns divisão e para outros uma pedra de sustento. Amém? Para os religiosos, pedra de tropeço. Para aqueles que se abriram para o Cristo, uma base segura, uma base de segurança. Jesus é a nossa pedra angular. 1 Pedro 2 diz o seguinte, versículo 6. 1 Pedro 2, 6. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Querido, Jesus é a nossa pedra angular, a nossa pedra de esquina, a pedra fundamental que mantém a nossa vida espiritual estruturada. Queridos, quem mantém a fé no Cristo fundamenta a sua casa sobre a rocha. Amém? Queridos, a Bíblia diz sobre duas pedras, a pedra de esquina e a pedra angular. Tem uma imagem? Ó, a Bíblia cita Cristo como duas pedras, a pedra de esquina e a pedra angular. Esse é Cristo. Queridos, a pedra de esquina, essa primeira imagem que vocês estão vendo, essa pedra de esquina, queridos, ela era utilizada nas antigas construções. Então, ela caracterizava por ser a primeira pedra assentada na construção. Lembra? Ele é a minha rocha, o meu socorro, o meu refúgio. Então, essa é a pedra. Então, essa pedra formava um ângulo reto entre as duas paredes, ou seja, a partir da pedra de esquina eram edificadas e colocadas as outras pedras, alinhando toda a construção a partir dela. Queridos, a nossa vida precisa estar alinhado a partir da pedra de esquina que é Cristo. Nessa pedra aqui, eu e você devemos pautar a nossa vida. A outra pedra, para finalizarmos, a outra pedra, a pedra angular, ou seja, a pedra fundamental, é a pedra que suporta todo o peso de uma estrutura. Você está vendo esse arco aqui? Aquela pedra vermelhinha é a pedra que sustenta todo esse arco. Se tira ela, cai tudo, desmorona tudo. E a Bíblia diz que Jesus é essa pedra angular. Essa pedra diz a respeito que essa pedra ela estabiliza e ela une o quê? Toda a estrutura, os dois lados de uma estrutura. Essa pedra angular. Ela que une os dois lados, formando a própria base para o arco. Por isso que Timóteo vai dizer em 2,5, 1 Timóteo 2,5 diz o seguinte: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, o Cristo Jesus. Queridos, Cristo uniu o Criador com a criação. Ele é essa base, Cristo é esse elo, Cristo é esse caminho que sustenta nós com o Pai. Cristo é esse caminho. Só existe um mediador, o Cristo. É o Cristo que sustenta toda aquela estrutura, todo aquele arco entre Deus e o homem. Estávamos separados pelo pecado. Tira aquela pedra ali angular. Estávamos separados de Deus. Mas graças a Deus,
Deus enviou o seu Filho e nos uniu novamente com Ele. E é nessa base que eu e você devemos colocar a nossa vida. Amém? Queridos, o salmista diz: Ele nos tirou do poço da escuridão, do atoleiro da lama, e pôs os nossos pés sobre uma rocha, e firmou-nos no lugar seguro. Queridos, somente Jesus é a rocha que nos salva. Ele é a nossa torre alta, e nele não seremos abalados. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A história de Simeão, queridos, é uma lição acerca da nossa condição espiritual. Simeão, queridos, movido pelo Espírito Santo, viu salvação do mundo, viu luz para esse mundo, e viu segurança em meio a esse mundo. Que nós possamos ser igual Simeão, sermos dirigidos, governados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Que Deus nos conceda, queridos, o discernimento para vermos acima de uma superfície natural, de aparências. Que nós possamos ver acima disso a realidade já conquistada por Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus, glória a Deus.